111, 112, 113. Estamos ainda no processo da agropecuária. É muito assunto e já estamos vendo várias coisas com vocês. Ao pegar a apostila número 4, né, a página número 2, nós estamos falando sobre o módulo número 1, agropecuária. E já fizemos o conceito, o que é agropecuária, agricultura mais pecuária, que forma o agropecuária, agricultura, cultivo do solo para obter um determinado tipo de produto, né? E na aula passada nós falamos vários sistemas que são utilizados, tradicional e o moderno. Também nós falamos sobre a pecuária, a criação de um determinado animal, e de 2000 para frente, através do IBGE, nós temos umas grandes configurações voltado exclusivamente para a pecuária. Na página número 2, nós fizemos a introdução, falamos quais são os fatores físicos e os fatores artificiais para ter um bom produto, tanto na agricultura como na pecuária, porque o homem ele é voltado a essa atividade como primária, mas tem que ter uma grande rentabilidade econômica. Depois nós também falamos sobre latifúndio, que são grandes áreas para a produção de um determinado animal. Será produção de determinado animal? Não, não é latifundiário, é minifundiário, em pequenos espaços para ter carne macia. Então, por exemplo, você fala latifundiário, é para cultivo de produtos chamado monocultura. Brasil, trigo, soja, voltado exclusivamente para o mercado externo. Aí vai utilizar máquinas para virar a terra, para semear, para colocar adubos, fertilizantes, irrigação, para colocar, por exemplo, elementos propícios para que o solo tenha bom nutriente para produzir bons produtos, né? E é voltado para o mercado externo, produtos de qualidade e quantidade. E falamos de minifundiário, que são pequenas propriedades, policultura, né? A mão de obra muitas vezes familiar ou médias propriedades que fazem o cultivo do mesmo. Também falamos na página número 3, eu estou com a apostila aberta aqui, estou observando aquilo que já estudamos com vocês. Na página 3 falamos sobre o que é pecuária, criação de um determinado animal, né? A criação e domesticação de animais produz matéria-prima para diversos ramos da indústria e atende também os setores de transporte e lazer. Portanto, a pecuária está relacionada à atividade do lucro obtido na criação de animais. E a prática da pecuária é atualmente dependente de aspectos físicos, aspectos culturais, aspectos econômicos de cada país. Por exemplo, quando você fala do Brasil, eu tenho uma grande criação de pecuária de carne bovina que é vendido para os países, por exemplo, lá da Península Arábica. Por motivo religioso, eles não comem carne suína. Contrapartida, a Índia é o país de maior produção mundial de pecuária bovina. Só que eles não comem carne bovina porque lá para a Índia é considerado animal sagrado. Então, aspectos culturais e econômicos de cada país. Destaca-se a criação do gado bovino, como já falei para vocês, é de grande espaço de rentabilidade econômica no Brasil. Depois vem as aves e suínos. E por último, né, temos essa criação, mas não em grande proporção, como ovinos, caprinos, equinos e acininos. Lembrando sempre que a pecuária bovina é dividida em duas partes. A pecuária bovina para corte e a pecuária bovina para produção de leites. Depois nós falamos sobre aves, né, o frango, que seria o comercial. Falamos sobre suínos, falamos sobre ovinos, ovelhas, caprinos, cabras, né, e equinos, cavalos e acininos, mulas, burros, etc., nesse espaço de criação que nós temos no Brasil, né? Falamos também sobre a pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grande quantidade. Se são criados soltos,
a carne não é uma carne de boa qualidade, não é uma carne macia, uma carne mais rija, mais dura, não tem uma ração natural propícia para esses animais, adequada para o equilíbrio da própria carne, por isso a carne se torna um pouco mais dura. E essa carne é mais comercializada internamente. Agora, quando se fala em pecuária intensiva, aí vai ter o que? Climatização, vai ter ração equilibrada, água para esses animais constantemente para receber, e com isso ele vai produzir o que? Uma carne de boa qualidade, macia, e que é vendida dentro do mercado interno e é produzida muito para ser vendido fora no mercado externo, que países têm procuram ter essa carne de melhor qualidade, como a compra, por exemplo, os Estados Unidos compram carne do Brasil, a Inglaterra, a Rússia, a China, comprando em grande quantidade a carne brasileira. Também na aula passada, já nas aulas anteriores, na página número 5, falamos o que é agricultura. Cultivo do solo para obter um determinado tipo de produto agrícola. E falamos com você sobre sistemas agrícolas, falamos sobre o sistema agrícola chamado monocultura, cultivo de um único produto, isso vai ter processo de elementos transgênicos, semente selecionado, adubo, fertilizante, para voltar para o mercado externo. Quando você fala em policultura, vários produtos cultivados. Aí também usa-se também o adubo? Sim, utiliza. No início dessas atividades não era. Hoje, que tudo é voltado para a rentabilidade econômica, se utiliza-se também produtos como adubos naturais e adubos artificiais, que são os adubos químicos, produzidos por indústrias químicas para o melhoramento do solo, para obter-se bons nutrientes. Falamos sobre plantation, que é voltado exclusivamente do mundo tropical para o mundo da exportação. Falamos sobre jardinagem, que é um exemplo em áreas da Ásia, planícies inundáveis, como produção do arroz. Falamos sobre agricultura de subsistência, que é cultivado para o próprio local. Falamos também sobre agricultura familiar, concentração da própria família no próprio local. Tudo isso nós chamamos como produtos de policultura e não de monocultura, porque essas agriculturas de subsistência são áreas menores e aí não é voltado para o mercado externo. Falamos sobre agricultura comercial, aí sim, agricultura comercial é aquela agricultura voltada exclusivamente para o mercado externo. Aí usa-se adubo, fertilizantes, elementos químicos, até produtos transgênicos. E falei que na aula passada o nossa Embrapa, empresa brasileira, e ela que vai trabalhar com esse processo todo. Aí falamos sobre a agroindústria, que a agroindústria está voltada ao modelo capitalista dominante, que agrega valores à matéria-prima nas várias etapas da produção e transformação. E ela se divide em uma diversidade de ramos, o que torna complexo. Um exemplo de agroindústria é o que nós chamamos de agronegócio. Também falamos na aula passada sobre a Revolução Verde, quando foi determinado um tipo de cultivo de produto para a população mais carente, mais pobre, por exemplo. Falamos sobre agricultura orgânica, que não vai ter elementos químicos no próprio solo, então vai ser natural. E falamos sobre hidropônicos, que são produtos exclusivamente, por exemplo, que são cultivados não em áreas de solo, um pouco mais elevados, em áreas de presença de água, por exemplo. E na aula de hoje, eu quero convidar você para abrir a sua apostila na página número 10, é sobre o turismo, e falar um pouco sobre técnicas agrícolas. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre sistemas agrícolas. Hoje, nós vamos falar sobre técnicas agrícolas. Tá? Lá foi o sistema. Que sistema? Sistema chamado tradicional e sistema moderno. E hoje, nessa aula, vamos falar sobre turismo e técnicas agrícolas. Vamos iniciar essa aula através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Que nós possamos entender o assunto de hoje, que é relacionado sobre turismo e técnicas agrícolas. Fica com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando,
e em teu nome que te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos agora falar sobre turismo, lá na página número 10, sobre esse assunto, né? O campo, em princípio, sempre foi identificado como um ambiente com funções exclusivas, fornecedor de alimentos e matérias-primas para os centros urbanos. Entretanto, essa relação do campo com a cidade tem se diversificado nas últimas décadas. Gradativamente, várias mudanças atingiram o campo. O lazer, sob a forma de turismo rural, atrai adeptos em conhecer o ambiente cultural e desfrutar uma forma saudável de lazer. Então vamos ver com vocês sobre o turismo rural nessa semana do dia 13 a 15 de outubro. E aí, por exemplo, quando você tem esse turismo rural, é que quando o solo, infelizmente, perde a qualidade do local, ou perde nutrientes, ou tem uma determinada praga física, ou, por exemplo, ocorreu salinização, que nós vamos explicar mais para frente, ou ocorreu o processo da desertificação, também vamos falar mais para frente, algum problema que ocorreu ou não está dando mais lucro, e aí esse local se torna como um turismo rural. E nós podemos observar alguns pontos com vocês, tais como: nessas regiões, nós vamos ter o contato com a natureza contrapõe-se ao ritmo agitado das cidades, pois o turismo rural oferece muitas opções relacionadas à realidade e à estrutura econômica do local. Por exemplo, alimentação típica. Alimentação típica, de repente, eles pedem para você ir lá na horta ou no pomar, colher um determinado tipo de produto para você fazer essa própria comida. Então você vai pegar o quê? Um alface, uma couve, uma batata, uma mandioca natural, uma comida típica do local. Interação com a rotina no campo, você vai fazer esse processo de colher o produto, ver aonde o produto é cultivado, como é que ele é cultivado, de que forma que é feita, e você tem o outro espaço de turismo rural. Peças artesanais, por exemplo, muitas vezes quando você vai lá para o litoral paranaense, e muitas vezes quando você vai passando para cidades como Morretes, Antonina, essas cidades litorâneas, já na Serra do Mar para baixo, você vai encontrar pessoas vendendo vasos ou objetos elaborados por gesso, né? E aí são peças artesanais que você vai encontrar em grande quantidade nesses locais. Produtos in natura, por exemplo, você vai encontrar lá, o cara ele coloca uma compota de frutas do local, né? Geleias, por exemplo, balas de banana, também coloca lá em compotas de melado, de mel, são produtos que é in natura ou transformado que artesanalmente, sem utilização de máquinas. Você vai encontrar nessas cidades históricas, como por exemplo Morretes, Antonina, a arquitetura histórica, né? O contexto histórico, como foram o processo da própria colonização que ocorreu nessas estruturas. Atividades históricas, né? Atividades históricas voltadas a quem que colonizou essa região, se foram os portugueses, os espanhóis, os alemães, os italianos, etc. Manifestações folclóricas, costumes, né? E também tudo isso nós podemos colocar como atividades didáticas, né? Como muita gente, por exemplo, não sabe de onde sai o leite, né? Pensa que o leite vem da caixinha. Muita gente, quando pergunta, o leite que a gente bebe é da caixinha. Não, o leite vem da vaca, né, que nós já estudamos. Ou, por exemplo, tem gente que não sabe de onde vêm os determinados produtos agrícolas que chegam na sua mesa. Então, através desse turismo rural, temos esses elementos como atividades didáticas
tais como já foi apresentado: a alimentação típica do local, né, a arquitetura do local, a atividade histórica do local, as atividades folclóricas, os costumes que são voltados para essa região. E tudo isso nós chamamos o quê? Chamamos de turismo rural. Esses são os elementos que nós colocamos como o turismo rural. E você com certeza já visitou alguma dessas áreas que vai apresentar esses elementos aqui que foram citados para você. Aqui você pode observar, né, pessoas cavalgando num cavalo, num determinado rio, atravessando de uma área seca, passando por um rio, ou por exemplo andando de cavalo, como você está observando aqui, cavalgando, ou passando por pontes suspensas, como você está observando aqui, ou por exemplo passeio por áreas rurais, são o que nós chamamos de turismo rural. E esse tipo de turismo que está dando o quê? Muita rentabilidade econômica pelo fato do que já foi citado. O solo ficou pobre, o solo não tem mais nutrientes, o solo ficou arenizado, o solo ficou savanizado ou a rentabilidade não deu mais economia, então eles partiram para a atividade do turismo rural, como você pode observar nessas gravuras. Vamos agora para técnicas agrícolas, lá na página número 10, tanto na agricultura tradicional como na moderna, as técnicas utilizadas são adequadas ao objetivo do produtor. Aspectos físicos, suporte especializado e recursos financeiros são fatores importantes na determinação e eficiência das técnicas aplicadas. O solo, elemento essencial para a agricultura, exceto no cultivo hidropônico, que se faz através da água, é classificado como recurso natural não renovável e pode ter seu desgaste acelerado pela exploração indiscriminada. Então, por exemplo, quando o homem explora o solo de forma que não é controlado, de maneira que futuramente esse solo pode perder o quê? Os seus nutrientes. E ao perder os seus nutrientes, como nós já vimos no assunto anterior, vai não ter mais nutrientes e ele pode ser transformado numa área de turismo. Mas vamos ver algumas técnicas agrícolas para não chegar a ter esse prejuízo econômico. Técnicas agrícolas: o solo, elemento essencial para a agricultura, né? É classificado como recurso natural, não renovável e pode ter o seu desgaste conforme foi lido. E essas técnicas agrícolas, elas são utilizadas tanto para a agricultura tradicional, que é uma agricultura chamada de policultura, de minifundiária, ou agricultura moderna, que são áreas grandes, como latifundiárias com monocultura. Os dois, como agricultura tradicional e agricultura moderna, utilizam técnicas agrícolas para ter o quê? A melhor rentabilidade dos seus produtos. Já hidropônico, como já foi dito, né? O hidropônico é aquele que ele não utiliza-se do solo. Então ele vai ter o cultivo, por exemplo, em áreas que vai ser voltado mais para a água, né? Como o cultivo de algumas hortaliças, como o cultivo, por exemplo, de morango, né? Que são produtos, você pode observar lá no mercado, às vezes está escrito no mercado assim, produtos orgânicos e produtos hidropônicos. Então, hidropônicos não tem não tem a presença do solo, e sim a presença da água, né? Aí vamos ver com vocês alguns elementos, tais como lá na página número 10 em diante, vamos falar sobre curvas de nível, terraços, plantio direto, rotação de cultura, irrigação e mecanização. Né? Aqui você pode observar esse tipo de produto que está sendo cultivado. Ele é muitas vezes cultivado de forma hidropônica. Nessa foto você pode observar. Hidropônica porque vai ter o mínimo da presença da questão do solo. Aí a primeira técnica agrícola é curvas de nível. Em terrenos com topografia mais suave, as curvas de nível acompanham a declividade, bloqueiam parcialmente as enxurradas e aumentam a infiltração da água do solo.
Por exemplo, nós podemos colocar sobre essa questão de curva de nível, por exemplo, assim. Você pode observar que o melhor espaço para cultivar é uma região plana, como está aqui. Uma região plana, você tem as águas das chuvas, ela vem, ela vai infiltrar, ela vai irrigar, ela vai molhar a próprio cultivo, vai germinando o produto e assim por diante. E a água então fica nesse espaço limitado aqui, porque é uma área plana. Agora imagine se esse aqui fosse um pouco apresentando alguma pequena declinação de 15 graus, por exemplo. Aí o que acontece? A água da chuva vem e ela não vai ficar parada, ela vai para a parte mais baixa. E aí para a parte mais baixa ela faz o quê? Ela leva os nutrientes. E ao levar os nutrientes, o solo se torna pobre numa determinada localidade. Então o melhor espaço para cultivar é em áreas planas. Agora, quando apresenta uma pequena declividade, chegando até 15 graus mais ou menos, o máximo disso aí, aqui é suficiente para fazer o cultivo de produtos através da técnica de agricultura chamada curvas de níveis. E para ficar melhor, para a gente entender esse exemplo de técnicas, é mostrando através dessa figura. Olha só. Aqui eles colocaram o quê? Colocaram um espaço de terra, aqui um intercalado com área verde, um espaço de terra, área verde, espaço de terra, assim por diante. Então o que acontece? Quando ocorre a chuva, você vê que aqui, ó, desse ponto para esse ponto aqui, ó, ele tem o quê? Uma pequena declividade, né? Então o que acontece? Quando chove aqui nessa parte mais alta, lógico que vai levar todos os nutrientes para a parte mais baixa. O que o homem fez? Então ele criou o quê? Esses vales que está observando aqui, ó, e uma área um pouco mais elevada, que é o produto agrícola. Então, quando chove, essa água ela não passa para o outro espaço, porque tem aqui tem uma pequena vala, e essa vala, a água fica parada aqui, e se ela passa para o outro lado, ela não consegue, porque tem um espaço acima, como você está vendo aqui, comparado essa parte aqui, e aqui então eles vão colocar o que? Cultivar um determinado produto. Como consequência disso, essa água não passa para o outro lado porque fica nessa vala, nesse espaço. Então, quando chove em grande proporção, essa água vai ficando nessas valas, nesses níveis, chamado curva de nível. E esse tipo de atividade é muito utilizado em áreas chamado latifundiárias, no cultivo, por exemplo, de um determinado produto que é chamado monocultura. E como consequência disso, isso se faz em áreas que apresentam, por exemplo, essa declividade. Então aqui, ó, aqui tem um morrinho, né? Aqui tem um vale, aqui tem outro morrinho. Esses morrinhos aqui são preenchidos por áreas verdes. E como consequência disso, ele não leva os nutrientes para a parte mais baixa. Isso nós chamamos técnicas de curva de nível. Agora temos outro na página número 10 sobre terraço, plantio terraços. Terraceamento ocorre principalmente em países europeus e asiáticos, que é o cultivo, por exemplo, de risicultura, que já foi comentado que é o cultivo do arroz. E na Europa, em áreas como você está observando na foto, eles vão produzir o que? Vinhas, vão produzir uvas para o seu próprio consumo. E não se utiliza máquina, porque esse espaço aqui é um espaço pequeno e as máquinas não vão conseguir estar nesse local por causa da declividade e também dos terraços. Então se utiliza-se em grande quantidade a mão de obra humana, em grande espaço. E aí você pode observar o seguinte, que essa atividade de plantação de vinhedos, ele é muito utilizado, por exemplo, no espaço do Brasil, na região, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? Como Caxias do Sul. Nós temos áreas como essas áreas de terraços, onde é cultivado, por exemplo, um produto como o vinhedo. Então o vinhedo ele fica nesse espaço e ele tem o seu próprio elementos nutrientes e ele consegue produzir anualmente uvas para ser consumidas. E aqui nós podemos mostrar nessa outra figura, aqui por exemplo, você vê essas áreas de terraços, ó. Então aqui ele vai ter um espaço de muitas vezes de concreto, de pedra, e aí impede. Então a formação da produção vai ficar só aqui, depois aqui e assim por diante. E quando ocorre chuva? Lógico, quando ocorre chuva, essas chuvas vão ficar também nesses espaços de degraus
conforme você vai observando, como se fosse curvas de nível, só que em áreas de terraços. E aí o que acontece? Aqui nessa área verde é cultivado, aqui nessa área mais escura é um espaço que vai impedir, que é formado de concreto ou formado de pedras, e toda a chuva que vai ocorrer vai ficar numa determinada localidade, né? Ficando aqui assim, ó, e os nutrientes não vão ser perdidos porque fica cultivado nessa região. Como exemplo, rizicultura na Ásia e na Europa vinhedos. O Brasil também produz esse próprio espaço. Agora temos técnicas conservacionistas, né? Os plantios em curvas de nível e terraços contribuem para a redução da velocidade da água pluvial e amenizam a perda do solo. Então, o que acontece? Essa técnica criada pelo homem foi para o quê? Que quando você tem essa área plana que eu estou mostrando para você, é uma área favorável para o cultivo de produtos, né? Por causa da chuva vem e molha, irriga o produto e depois ela infiltra no solo. Agora, quando o solo apresenta declinação, uma pequena declividade de 15 graus, o que acontece? Essa água ela vai para a parte mais baixa. Mas quando você tem, por exemplo, como mostrei naquela foto, pequenas áreas como assim, né, elas vão fazer o quê? Ela impede que essa chuva percorra para a parte mais baixa e, como consequência disso, os produtos agrícolas vão ter nutrientes suficientes porque a chuva não levou os nutrientes do solo. Isso é uma técnica de conservacionista que é utilizada, por exemplo, em áreas como terraços e curvas de níveis. Plantio direto, né? Plantio direto lá na página número 11, podemos observar mais alguns detalhes, tais como usa-se também a técnica conservacionista, conforme nós citamos no slide anterior, não possui a presença de máquinas pesadas, porque a máquina pesada, o que acontece? A máquina pesada, quando ela passa no solo, ela vai compactando o solo, se tornando o solo duro. E esse se tornando o solo duro, é impossível de que a semente, que a raiz vai infiltrando no interior do solo. Então isso impede a maciez do solo. Então na técnica do plantio direto não se utiliza as máquinas pesadas. Trabalho manual, pequenas propriedades, né? Evita a compactação do solo, que já falei que são a presença de máquinas, e isso o solo não vai ficando duro ou rígido, né? E aí os produtos têm melhor condições. As sementes úmidas são depositadas em pequenos sulcos. Quando se fala em pequenos sulcos, eles fazem pequenos buraquinhos, né? E colocam a semente lá dentro, né? Pequenas valas, né? Planta a semente, depois fecha e o produto é cultivado em grande proporção nesse espaço, né? Agora, também tem outro detalhe, as sementes, como eu já falado, em pequenos sulcos, né? Pequenas valas para ser o cultivo. Agora, onde não há produção desses produtos, esse local é coberto de palhas. Agora o que eu quero falar, essas palhas, elas vão ser o quê? Pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo é que quando vem a chuva, ela não vai direto no solo, porque tem uma palha em cima. Então aí a água da chuva não vem direto e não vai prejudicar, tirando os nutrientes do solo. Mas um ponto negativo dessas palhas que temos ali, que vai criar muitas pragas, né? Como você pode observar aqui, ó. Então, quando o solo já não tem nada que é cultivado, já foi colhido os produtos e colocam a palha em cima, ela é propícia com ponto positivo para que, se tem a presença de chuvas, não tire os nutrientes. Mas o ponto negativo vai criando, por exemplo, pragas. Agora, essas pragas, elas vão ser muitas vezes eliminadas através do quê? Das queimadas. Então, fazendo as queimadas, ele consegue, por exemplo, acabar com as pragas que ocorrem quando se realiza a queimada. Mas, quando se realiza a queimada, também um ponto negativo é que acaba com os nutrientes do solo. Aqui você pode observar, por exemplo, olha só, aqui nessa figura você vê plantação de milho e está intercalado com palha. Então essa palha faz o quê? Ela impede que
tenha a presença de, quando chove em grande quantidade, de levar esses nutrientes do solo. E essas palhas aqui também impede que surjam, por exemplo, aquelas ervas daninhas que vão prejudicar o cultivo do produto qualquer no solo, né? Próxima rotação de cultura está lá na página número 11. Rotação de cultura seria o quê? Alternância de espécies plantadas em uma mesma área, conforme o interesse econômico local. E aí nós podemos observar lá, vai ser plantado lá milho, aveia, feijão, nabo, soja, ervilhaca, conforme o local. Aí você vai plantar o quê? Qual que é o produto que vai pedir mais qualidade do solo? Vai tirar muito mais nutriente? É a soja. Aí vai intercalando até chegar o mesmo. E isso, com o tempo, o solo não vai perdendo todos os nutrientes. Imagina se plantar soja numa área, soja em outra área, soja em outra área e soja em outra área. Aí perde todos os nutrientes ao mesmo tempo. Então eles fizeram o seguinte: dividiram uma área em 4 partes, vamos dizer. Uma área, eles vão plantar produtos que vai pegar o quê? Poucos nutrientes do solo. Então planta lá, por exemplo, um milho, né? Outra área planta lá, por exemplo, um feijão. Outra área, vamos dizer que se planta soja, porque soja ela precisa muito nutriente. E outra área vão fazer uma criação de uma pecuária bovina, né? Com o próprio elemento que o animal produz, ele vai ter o que? O adubo natural do local. Isso nós chamamos de rotação de cultura. Nós estamos vendo com vocês técnicas de agricultura. Então, rotação de cultura caracteriza-se pela alternância de espécies plantadas em uma mesma área para que não possa pegar todos os elementos nutritivos do local. Na página 11 e 12, finalizando o assunto, vamos falar sobre irrigação. E a irrigação, as técnicas de irrigação praticadas na atualidade, comumente são definidas como práticas próprias da agricultura moderna. Tal definição se baseia nas inovações promovidas pelas empresas que prestam esse serviço, mas relatos históricos constatam que muitos povos do passado, como os assírios, os babilônicos, os egípcios, já utilizavam essa técnica para solucionar problemas de escassez de água. Então, irrigação é a técnica que mantém a umidade necessária ao desenvolvimento das plantas e poderá ser feito através de gotejamento, através de aspersão e através de canais. E você acha que ao você fazer uma determinada viagem, uma determinada localidade, você viu irrigação, por exemplo, através de gotejamento, que vou explicar para vocês, ou através de aspersão ou canais, conforme a necessidade do local, por não ter grande predominância de chuva ou presença de rios. E para que o produto possa ter boa qualidade, precisa de uma irrigação artificial. Quando nós citamos lá no início, falamos que fator físico, hidrografia, é a presença de vários rios, e eles vão pegar as águas dos rios e vão umedecer a área para o produto agrícola. Mas quando não tem, então eu tenho que usar um desses elementos de técnica de irrigação. E aqui nós podemos observar, por exemplo, a técnica a primeira técnica de irrigação, que é muito comum, que é realizado constantemente, é essa de gotejamento, né? Então, por exemplo, assim, aqui você tem um caninho, né? Tem outro cano, tem essas manilhas, e aqui você está vendo gotas, vendo gotas aqui, é por isso chamado de gotejamento. Então, eles pegam água de um determinado poço, essas manilhas ou essas mangueiras, elas vão ter furinhos, e esses furinhos vão cair essas águas, né? E essas águas vão irrigar uma determinada localidade que precisa de grande presença de água, como por exemplo o cultivo de arroz. Ou está faltando chuva, não tem rios, então esse é um tipo de uma irrigação chamado de gotejamento. Através desses canos, a água circula através de um poço ou através de
rios, e aí depois, isso aqui, faz rodízio, né? Irrigou essa determinada área, agora eu posso desligar essas água que corre nessas mangueiras e aí passo para um outro local, por exemplo. Esse aqui é chamado de aspersão, né? Você vendo aqui temos isso que vai girando constantemente e essa água vai aspergindo por toda essa área por uma determinada localidade. Quando não há necessidade, por exemplo, de essa água fechado então esses canais através dessas aspersões e aí a água não chega a irrigar uma determinada localidade. Essas formas de irrigação são áreas minifundiárias, não latifundiárias, porque latifundiárias seriam áreas enormes para o mesmo. E canais aqui, ó, essas que temos, por exemplo, aqui temos um determinado canal e aqui temos esses caninhos que fica internamente e vai irrigar umedecendo internamente o solo. Esse aqui já é um processo que o governo do Jair Messias Bolsonaro está fazendo na região interior da região nordestina, irrigando, por exemplo, a agricultura desse local que temos pequena porção de chuva anualmente, né? E com isso, nós já conversamos sobre as técnicas agrícolas do assunto da agricultura. Logicamente, na próxima aula, nós vamos ver quais são os problemas que surgem dessas técnicas ou de sistemas agrícolas, né? Tudo tem o seu ponto positivo e tem o seu ponto negativo. E conforme já falamos, nós temos essas atividades da página 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, que é o V1. Eu já sei que tem muita gente que já está pronto, mas no dia 27 de outubro nós iremos abrir a plataforma do Eclass para você lançar essas atividades e vai ficar aberto até o dia 30 de outubro. E na próxima aula nós vamos falar sobre a biotecnologia, o que é feito para melhorar alguns produtos, né, para ter maior rentabilidade, para acabar com as pragas e etc. Que acontece alguns pontos negativos e pontos positivos e vamos falar sobre a biotecnologia e também sobre os problemas relacionados às questões físicas da própria natureza relacionado aos produtos da agricultura no geral. Muito obrigado pela sua atenção. Eu estou vendo que tem muita gente curtindo os meus vídeos, fazendo comentários. Que Deus possa abençoar você. Estamos cada um no seu canto, né? Gravando aqui, você ouvindo, tendo paciência de ouvir. Então, vamos fazer essa brincadeira curtindo os trabalhos que estão sendo realizados. Finalizando com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Que o Senhor possa estar com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam sentir sempre a presença de Jesus Cristo no coração deles. Que eles possam estar animados, possam recuperar as notas do primeiro, do segundo, do terceiro bimestre, ficar com notas boas para ser aprovados no final do ano. Estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares e que todos possam receber a tua proteção, o teu amor, o teu carinho. Muito obrigado a Deus por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, que Deus possa abençoar você e até o próximo encontro. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula. Até o próximo encontro. E obrigado por tudo, pela sua paciência. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Fui.